Olá, meus amigos, irmãos, tudo bem? Muito bom dia. Que a graça de Deus possa chegar ao seu coração, à sua vida, lhe trazendo alegria, lhe trazendo a comunhão verdadeira com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma leitura a realizar aqui juntamente com vocês, que é uma leitura bíblica que vai impactar os nossos corações. Eu antes gostaria de pedir a você que esses momentos que nós estamos tendo aqui têm sido de muita valia para muitas pessoas, tem trazido enlevo espiritual, tem trazido alimento espiritual, tem fortalecido vidas. E quando você me ajuda compartilhando essas mensagens, você está me ajudando a evangelizar pessoas. Essa palavra está chegando em algum coração que tem muita necessidade, assim como eu, assim como todos nós. É um texto que se encontra lá no livro de São Mateus e que todos os evangelistas eles falam a respeito deste acontecimento. A Bíblia está recheada de milagres que Jesus operou, e esses milagres, cada um deles tem uma finalidade importante que mostra o poder de Deus, a grandeza de Deus, aquilo que o Senhor Jesus pode fazer na minha e na sua vida também. Eu não sei como que você se encontra nesse momento, não sei como que está o seu estado de mente, de espírito, mas o importante é que essa palavra chega com o endereço certo, vai no endereço certo. O endereço certo é o seu coração, o nosso coração. Deus tem interesse, como sempre falo, de ver os seus filhos bem, ver os seus filhos felizes, alegres, independentemente da situação em que nos rodeia, independentemente das intempéries, da vida. Nós devemos ter essa firmeza, essa graça de Deus na nossa vida. Portanto, o texto que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia está escrito no livro de Mateus, no capítulo 9 de Mateus, aliás, capítulo 8 de Mateus, corrigindo aqui, a partir do versículo 23. Pare, escute bem esse texto e veja como Deus é maravilhoso em realizar coisas impossíveis na nossa vida, impossíveis aos homens. Diz o texto assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto aqui é bem claro, e quando Jesus convida os discípulos para ir para o outro lado, eles atendem ao convite do Mestre. Jesus entra naquele barco. Ninguém imaginava que, de repente, ia acontecer uma tempestade. Tempestade não está na agenda de ninguém. Acontece de maneira inesperada. Os discípulos entram, Jesus no barco, e no meio daquele lago, daquele mar, em alto mar, começa então essa grande tempestade. Os discípulos ficam atemorizados, pensando que iriam morrer, que iriam sucumbir, que iriam afogar.
eles se esqueciam que Jesus estava dentro daquele barco também e que nada ia acontecer. E aí diz a Bíblia que os discípulos, quem sabe, tentaram tirar a água de dentro da embarcação, porque eles eram profissionais daquele lugar, eles conheciam, eram pescadores. De repente, quando não viram, eles viram que não tinham condições humanas de resolver sozinho, porque era algo que fugia do controle deles. Eles lembraram de Jesus. Jesus estava ali dormindo naquele barco. Eles chegaram desesperados, pedindo para que o Senhor pudesse socorrê-los. Jesus levanta, dá ordem aos ventos, dá ordem ao mar, e tudo volta ao normal, trazendo a bonança, a calmaria, porque Jesus deu a ordem para que isso acontecesse. Eu queria dizer para você que assim como os discípulos, todos aqueles se admiraram com o grande poder do Senhor, eles acabaram até dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Existem momentos na nossa vida, nessa caminhada, que se levantam as tempestades, se levantam os vendavais, que muitas vezes querem nos tirar do foco, querem nos derrubar, querem nos afogar. Mas existe um Deus que está conosco. Jesus está conosco no barco. Jesus está, aleluia, mesmo que vendo a situação, participando conosco da situação. Porque ele não muitas vezes o problema não é evitado, porque Deus quer livrar a gente dentro do problema. Eu lembro da fornalha de fogo, né? Deus não livrou aqueles servos do Senhor do fogo, mas livrou dentro do fogo. Os israelitas, quando passaram o Mar Vermelho, Deus não evitou o mar, mas ele abriu o mar. Quando eles estavam colocando o pé dentro, quando pisaram o seu primeiro passo, as águas se abriram. Deus, ele quer operar na nossa vida de maneira surpreendente, de maneira maravilhosa. Que essa palavra possa surtir um efeito grandioso na sua vida. Saiba de uma coisa, que diante das tempestades da vida, Deus está com você. Ele vai mostrar o grande poder que ele tem sobre a sua vida. E você pode atravessar para o outro lado. Nem sabe, você está diante de uma tempestade dentro de você, uma tempestade extra, fora, exteriormente falando. Ele está com você. Ele pode te dar a graça, pode te dar a vitória, ele pode te fortalecer e você vai chegar do outro lado com segurança e você vai poder glorificar o nome do Senhor e vai dizer: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe quem é? Jesus, o Nazareno. Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem rápida, essa reflexão, possa surtir efeito na minha e na sua vida também. Deus abençoe ricamente a sua vida. Ore e compartilhe para que outras pessoas também possam ouvir essas mensagens edificantes para as suas vidas. Que Deus abençoe. Hoje nós tivemos a oportunidade de ler Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo de número 27. Sou o pastor Edilson Oberas. Eu conto com as vossas orações. Deus abençoe. Um grande abraço.